Os dispensáveis. O martírio é a expressão máxima da prova social. Depois de terminar o meu post Cavalheirismo versus Altruísmo, tive que parar por um momento para considerar o impacto de Mulheres e Crianças Primeiro, MCP, como uma convenção social operativa. Mesmo antes do surgimento do imperativo feminino, esse protecionismo feminino estava em vigor, e tenho quase certeza de que isso foi resultado de nossa construção mental primária para proteger nossas famílias. A maioria dos animais de ordem superior evoluiu esse instinto, então não vejo isso como um pensamento estranho. No entanto, sendo os seres humanos uma espécie muito mais complexa, acho que a convenção social de MCP é um pouco mais profunda do que um protecionismo simplista. Na verdade, eu argumentaria que o protecionismo familiar é mais um argumento conveniente para as mulheres e homens simpatizantes, que preferem ver o sacrifício mortal dos homens em termos honoríficos do que a verdade muito mais feia. Olho por olho em sua forma mais crua, o mercado sexual de nossos primeiros ancestrais teria sido aquele em que a hipergamia feminina e a dominância alfa estariam mais ou menos em equilíbrio. Obviamente, os homens, sendo o sexo mais forte, teriam forçosamente colocado as mulheres em uma posição mais fraca nas primeiras encarnações do mercado sexual, mas também considere que os homens lutavam e matavam uns aos outros pelo acesso a esses direitos reprodutivos. Ou seja, os homens eram descartáveis. À medida que nossa espécie começou a se socializar, coletivizar e cooperar, nossas primeiras convenções sociais giravam em torno de promessas ambientais e sinais biológicos essenciais à sobrevivência de seus ancestrais mais ferozes. A forma mais antiga de proto-jogo teria sido uma troca sexual confusa. Não consegue descobrir como seduzir aquela mulher gostosa e caçadora da tribo? Salve-a de ser rasgada membro a membro por um tigre dente de sabre, e ela retribuirá sua gratidão com as pernas abertas. Em outras palavras, arrisque sua vida e as mulheres lhe recompensarão com sexo e ingratidão. Hoje isso pode não ser uma realidade na prática, mas é a lógica dedutiva que levou à internalização psicológica e às doutrinas sociais que a seguem. É um princípio lógico masculino dedutivo tão primitivo, que funcionou tão bem durante tanto tempo, que contingências sociais evoluíram para mitigá-lo e explorá-lo. Não acredita em mim? Prometa a uma menina jovem do Oriente Médio 70 virgens no céu e veja se ela vai amarrar explosivos a si mesma. O lado negativo disso é que os homens geralmente morrem tentando. Tudo isso me levou a pensar sobre o software psicológico que evoluiu para nossa espécie como resultado de adaptações ambientais do passado. Em Noivas de Guerra, eu entro em detalhes sobre a síndrome de Estocolmo pela qual as mulheres parecem ter uma propensão inata, que logicamente as torna predispostas a abandonar os investimentos emocionais mais prontamente do que os homens. Considerando a brutalidade de nosso passado feroz, desenvolver uma capacidade de rápido abandono emocional e reinvestimento teria sido um traço de sobrevivência valioso para as mulheres, garantindo assim uma perpetuação da espécie. No entanto, no presente serve para complicar a dinâmica social recém-desenvolvida, em termos de considerações parentais e éticas. Da mesma forma, os homens evoluíram para o sexo descartável como resultado desse mesmo passado feroz. No ambiente atual, é muito fácil para os homens recorrerem à indignação ética sobre nosso status de descartável, mas isso não é primariamente devido a influências sociais. Com certeza, a influência social explorou definitivamente a descartabilidade dos homens, mas a raiz dessa desvalorização, em contraste com as mulheres, está realmente em nosso passado evolucionário e em nossa constituição biológica. Os homens sempre foram descartáveis, tanto que as mulheres desenvolveram contingências psicológicas, noivas de guerra, para lidar com essa descartabilidade. À medida que a socialização e a aculturação progrediram, o mesmo aconteceu com as justificativas sociais para a descartabilidade dos homens. Tornou-se honrado sacrificar-se ostensivamente por uma causa maior, mas subversivamente como meio de reconhecimento. O martírio é a expressão máxima da prova social. Apreciando o sacrifício infelizmente como é o imperativo biológico das mulheres, uma vez que um homem é martirizado, as mulheres procuram um substituto adequado dentro de uma semana. 2 anos depois que eu postei no Racional Mali e ainda estou recebendo muita resposta no meu post sobre apreciação, e previsivelmente a maioria das críticas está enraizada em assumir que minha intenção era ilustrar as mulheres sendo inferiores aos homens em termos de apreciar sinceramente os sacrifícios que ele deve fazer para facilitar a realidade dela. A incapacidade das mulheres de apreciar os sacrifícios dos homens não é uma questão de quem é melhor do que quem,
é apenas uma observação de fatos e corolários. O que eu acho que os críticos não conseguem reconhecer é que estou simplesmente relacionando a mecânica observada. Qualquer condicionalidade que eles escolham aplicar a esses mecanismos são suas próprias opiniões e preconceitos. Sim, rolo, é muito fodido que as mulheres tenham alguma habilidade inata de desligar suas emoções por você em favor de um macho com VMS mais alto. Você está certo, é muito fodido. Também é antiético, insincero e dúbio quando você considera o planejamento envolvido em dissociar seu investimento emocional em favor de um novo investimento, mas todas essas são condições sociais que aplicamos ao mecanismo subjacente. Também é muito fodido que a vida dos homens tenha intrinsecamente menos valor do que as mulheres, mas podemos aplicar princípios esotéricos de honra, dever e coragem a homens se matando e se envolvendo na dinâmica de sua própria descartabilidade. Também podemos aplicar princípios de covardia e traição a homens que recusam esse sacrifício em favor da autopreservação, mas essas são qualificações de convenções sociais que estabelecemos como cultura. A biomecânica é o que ela é, independentemente da pintura social com que a colorimos. Não é que as mulheres não tenham uma capacidade intelectual para apreciar os sacrifícios dos homens, é que esta não é a sua predisposição psicológica evoluída. As construções sociais que lhe dizem esperar o sacrifício de um homem, que normalizam seu martírio, evoluíram para dissociar melhor seu próprio investimento em seus imperativos biológicos, ou seja, hipergamia. Em inglês, isso significa que a evolução a preparou social e psicologicamente para seu sacrifício, e prepara-a para um melhor provisionamento, caso se apresente em seu ambiente. Da mesma forma, os homens que se colocam em perigo estão enraizados em nossa disputa por recursos, neste caso, direitos de reprodução. Lobos vorazes destruindo um alce não são maus. Eles estão fazendo o que a natureza os preparou para fazer com o objetivo de sobreviver. Isso não significa dar a ninguém, homem ou mulher, algum passe livre biologicamente determinado para o mau comportamento. É apenas entender onde esse comportamento se origina e como veio a ser o que fazemos dele hoje.